Hermano, le agradecemos al Señor Irmãos, agradecemos ao Senhor que podemos estar en comunión. que nos permite estarmos em comunhão. Amén. Los hermanos en Colombia, Os irmãos na Colômbia en las iglesias en Colombia, e das igrejas na Colômbia envían abrazos muy fraternos para los hermanos. enviam saudações e abraços fraternos para todos os irmãos. Las iglesias con las que tenemos comunión E as igrejas aonde nós temos comunhão y los hermanos con los que visitamos las iglesias en Colombia e aqueles irmãos com os quais nós visitamos as igrejas na Colômbia envían abrazos muy fraternales a nuestros hermanos. enviam abraços fraternais aos irmãos. Personalmente, yo E pessoalmente tengo mucha alegría en mi corazón de poder estar con ustedes. eu tenho muita alegria no meu coração de poder estar aqui com vocês. Muchas veces yo le pregunté al Señor E muitas vezes eu perguntei ao Senhor por qué me concedió visitar las iglesias. por que Ele me deu essa concessão de visitar as igrejas. Yo no soy el mejor predicador, E eu sei que eu não sou o melhor pregador, pero con el paso del tiempo porém com o passar do tempo he aprendido algo que ha dado respuesta a mi pregunta. eu aprendi algo que deu uma resposta a esta minha pergunta. Yo en la comunión encuentro parte de mi plenitud de vida cristiana. Eu, na minha comunhão, encontro parte da plenitude da minha vida cristã. Yo hablo con los hermanos y les digo siempre: Eu falo com os irmãos e sempre digo para eles: nosotros fuimos hechos para la comunión. nós fomos feitos para a comunhão. ¿Cree eso? Vocês creem nisso? Vamos a tener una eternidad para estar juntos. Nós vamos ter toda uma eternidade para podermos estar juntos. Tenemos que empezar ahora. E nós temos que começar agora. Amén. Amém? Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos orar ao Senhor. Amén. Bueno, hermano. Amém. Sí. Senhor, nós confiamos em Ti. Confiamos, Senhor, na Tua palavra. Confiamos, Senhor, que Tu mesmo começou uma boa obra na vida de cada um de nós. Amén. E também temos plena convicção e certeza de que o Senhor está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar essa obra nas nossas vidas. Amém. Nessa noite, Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor, como a Tua palavra diz, com plena certeza de fé. Amém. Sabendo que Tu és um Deus que recompensa aqueles que Te buscam. Amém. Nós nos prostramos aos Teus pés, Senhor. Amém. Reconhecemos a nossa fragilidade humana. Amém. Em nome Reconhecemos de a Jesus. nossa incapacidade. Amém. E a nossa dependência de Ti. Sempre. E Te pedimos, Senhor, ilumina os nossos pensamentos. Amém. Em nome de- Ilumina o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos receber a Tua palavra e que ela possa frutificar, para que possamos verdadeiramente dar frutos que sejam para a vida eterna. Amém. E que o Teu nome Amém. seja louvado, seja engrandecido. Guarda o nosso irmão, Em nome. dá a ele, Senhor, a Tua unção, a Tua graça. Também coloco a minha vida diante de Ti, Amém. pedindo que o Senhor me nome sustente de e a cada um de nós, Amém. para que nós possamos, ó Deus, sermos agradáveis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amén. Hermanos, gracia y paz. Irmãos, graça e paz. Uno de los propósitos del ministerio de la palabra Um dos propósitos do ministério da palavra es que Jesucristo sea engrandecido en nuestros corazones. é que Jesus Cristo seja engrandecido nos nossos corações. Que los corazones de cada uno de los hermanos E que os corações de cada um dos irmãos, sean llevados a honrar al Hijo de Dios. os corações de cada um dos irmãos sejam levados a honrar ao Filho de Deus. El ministerio de la palabra tiene el propósito E o ministério da palavra, ele tem o propósito, de engrandecer a Jesucristo, o propósito de engrandecer a Jesus Cristo. de mostrar lo glorioso que es el Hijo de Dios, E de mostrar quão glorioso é o Filho de Deus. lo excelso que es el Hijo de Dios. O excelso que é o Filho de Deus. Entonces oramos al Señor Então nós oramos ao Senhor para que su Hijo sea engrandecido. para que o seu Filho seja engrandecido. Amén. Amém. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículos 9 al 13. Primero. versículo 9 ao 13, primeiramente. Eu, João,
que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Amén. Amém. Habían transcurrido casi 60 años Haviam transcorrido quase 60 anos desde que el apóstol Juan estuvo con Jesús. desde que o apóstolo João esteve com Jesus. Y en el monte de la transfiguración, E lá no Monte da Transfiguração, el Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo, se reveló a los 3 discípulos o Senhor Jesus Cristo se revelou aos 3 discípulos como el glorioso Hijo de Dios. como o glorioso Filho de Deus. Y el apóstol Juan, E o apóstolo en João, el capítulo 1, verso 14 de su evangelio, no capítulo 1, versículo 14 do seu evangelho, dice así: disse assim: vimos su gloria. Nós vimos a sua glória. El apóstol Pedro, E o apóstolo Pedro, en la segunda epístola, capítulo 1, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dice lo mismo. ele disse o mesmo: Vimos su gloria en el monte. Nós vimos a sua glória no monte. Recuerde que los hombres en los tiempos del Señor Jesús, Lembrem-se que os homens, naqueles tempos do Senhor Jesus, los judíos, os judeus, no percibieron lo glorioso que era Jesucristo. os judeus então naquele tempo, eles não perceberam que o Senhor era glorioso. Solo vieron un hombre nacido de mujer. Eles só perceberam que ele era um homem nascido de uma mulher. Pero los discípulos, los 3 discípulos, Porém, os 3 discípulos, tuvieron una revelación de lo glorioso que es Jesucristo. eles tiveram, esses 3 discípulos, uma revelação de quão glorioso é o Senhor Jesus Cristo. Es como si en ese momento en el monte, É como se naquele momento, nesse momento lá no monte, el Hijo de Dios o Filho de Deus, quitara la forma de siervo o de hombre ele tirou aquela forma de servo, aquela forma de homem, y se viera su forma de Dios. e ele mostrou a sua forma de Deus. Sí. El apóstol Pablo en Filipenses E o apóstolo Paulo, em Filipenses, enseña ese principio, ele ensina esse princípio, que el Hijo de Dios que o Filho de Deus, lo conocimos como hijo de hombre y en forma de hombre, conhecemos o Filho de Deus como Filho do homem e em forma de homem. pero era en forma de Dios. Porém, ele era em forma de Deus. Ahora 60 años después, E agora, depois de 60 anos, Juan lo vuelve a ver otra vez glorioso. João volta a ver o Senhor Jesus novamente glorioso. Estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio y la palabra del Señor. E João estava na ilha de Patmos por causa do testemunho e por causa da palavra do Senhor. Era el último apóstol de los 12 del Cordero Vivo. João era o último apóstolo dos 12 apóstolos do Cordeiro que estava vivo. Los escritores de los primeros siglos, E os escritores dos primeiros séculos, patrísticos, Tertuliano, os escritores patrísticos, Tertuliano, dijo que Juan estaba en la isla de Patmos ele disse que João estava na ilha de Patmos porque en el gobierno de Domiciano porque no governo de Domiciano fueron perseguidos los cristianos. os cristãos foram perseguidos. Y al apóstol Juan E o apóstolo João lo echaron a una olla de aceite hirviendo. jogaram então o apóstolo João numa panela de azeite fervendo, Sim. ou num tacho de azeite fervendo. Salió vivo. E ele saiu vivo. Por esa causa E por causa disso, fue llevado a la isla de Patmos. ele foi levado então à ilha de Patmos. Y en ese momento y en esa situación,
E nesse momento, nessa situação, aparece el glorioso Hijo de Dios então que João estava ali, aparece o glorioso Filho para de Deus. fortalecer su vida Para fortalecer a vida de João y la vida de las iglesias. e também fortalecer a vida das igrejas. Amén, hermano. Amém, irmãos? Segunda parte, Segunda parte. Apocalipsis 1, 14 al 20. Apocalipse 1, do 14 ao 20. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Llamo la atención al versículo 19. E eu chamo a atenção aqui ao versículo 19. Escribe las cosas que has visto Escreve as coisas que tem visto, y las que son e as que são, y las que han de ser después de estas. e as que depois dessas hão de acontecer. Este versículo muestra la división Esse versículo nos mostra uma divisão del libro de Apocalipsis. do livro de Apocalipse. Las cosas que has visto, As coisas que viu Cristo glorificado Cristo glorificado y ascendido a la diestra de la majestad de las alturas. e ascendido com a sua ascensão à destra da majestade nas alturas. En el capítulo 1. No capítulo 1. Las cosas que son, As coisas que são, las situaciones de las 7 iglesias en Asia. a situação daquelas 7 igrejas na Ásia. Capítulo 2, 1 hasta el 3, 21. Capítulo 2, 1 até o 3, 21. Y las que han de ser después de estas. E aquelas que hão de acontecer depois dessas coisas. Desde el capítulo 4, 1 Desde o capítulo 4, versículo 1 hasta el 22, 21. até o 22, 21. Que se conoce generalmente como escatología. Que geralmente é conhecido como escatologia. Listo. Entonces vamos a enfatizarnos en las cosas que has visto, Cristo glorificado, Então nós vamos enfatizar aqui nas coisas que ele viu, Cristo glorificado, y las cosas que son las situaciones de las iglesias. e as coisas que são, ou seja, a situação das igrejas. Nuestro Señor Jesucristo hace una presentación O nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz uma apresentação, de una manera particular para cada iglesia. ele faz então uma apresentação de maneira pontual, particular para cada igreja. ¿Por qué? E por que isso? Porque las necesidades Porque as de necessidades cada asamblea de cada assembleia son diferentes. são distintas, são Sim. diferentes. Y en cada carta, en cada epístola, E em cada carta, em cada epístola, se presenta de una manera diferente. ele apresenta essa necessidade de uma maneira diferente. ¿Qué es esto? E o que isso significa? La sabiduría de Cristo para edificar su casa. A sabedoria de Cristo para a edificação da sua casa. Vamos aprendiendo un principio importante E aqui nós vamos aprendendo então um princípio muito que importante. tiene que ver con los líderes. E esse princípio tem relação ou tem a ver com os líderes, com a liderança. Debemos conocer interiormente las necesidades de la iglesia Nós devemos conhecer interiormente as necessidades da igreja, para suplirlas. para que nós possamos então suprir essas necessidades. Esta sabiduría la encontramos en los apóstoles. E essa sabedoria nós encontramos nos apóstolos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, Por exemplo, nós vamos colocar aqui o apóstolo Pedro. en Hechos 2, habló con los judíos. Em Atos 2, ele falou com os judeus. Habló de acuerdo a
el auditorio que tenía por delante. Ele falou de acordo com a plateia que ele tinha adiante dele. Esteban Estevão, habló de acuerdo al auditorio que tenía por delante. ele falou também de acordo com a plateia que tinha diante dele. Pablo en Atenas E Paulo, lá em Atenas, no podía hablar de Abraham, de Isaac, de Moisés, ni de la ley. ele não podia falar de Abraão, de Isaac, nem de Moisés e nem da lei. ¿Entiende por qué? E vocês entendem por quê? Porque no eran judíos, eran griegos. Porque eles não eram judeus, eles eram gregos. No conocían la ley. Eles não conheciam a lei. De la misma manera Pedro con Cornelio. E da mesma forma aconteceu com Pedro e Cornélio. ¿Qué es esto entonces? E o que é isso então? Sabiduría para predicar la palabra del Señor. Sabedoria para pregar a palavra do Senhor. Sabiduría que está y que es Cristo. Sabedoria que é colocada e que é Cristo. Él sabe qué necesita cada asamblea. Cristo então sabe o que cada assembleia precisa. Por eso se revela de una manera muy particular a ellas. E por isso ele se revela, ele se mostra de uma maneira muito particular a cada uma delas. Por eso leímos desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Por isso nós lemos desde o versículo 9 até o versículo 20. Porque ahí encontramos Porque nesse trecho nós encontramos los principios que utiliza Cristo os princípios que Cristo utiliza para revelarse a las iglesias. para poder se revelar às igrejas. Vamos a leerlos. Vamos a ler. Vamos ler. Apocalipsis 2, versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Vamos a leer desde la Biblia textual. Nós vamos ler Apocalipse 2, versículo 1, nessa tradução da Bíblia textual. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: isto diz o que sustém as 7 estrelas em sua destra, o que anda em meio dos 7 candelabros de ouro. Ya cuando hicimos la lectura anterior, Já quando nós fizemos a leitura anterior, nos dimos cuenta nós percebemos que en el versículo 13 y 16 que no versículo 3 e 16, habló de las 7 estrellas ele falou então das 7 y las estrelas 7 candeleros. e dos 7 candelabros. Acá se presenta como el que sostiene las estrellas E aqui ele se apresenta como aquele que sustenta as estrelas. y se presenta como el que anda en medio de los candeleros. E também se apresenta como aquele que anda no meio dos candelabros. ¿Qué quiere decir esto? E o que isso significa? Que Él está presente en la iglesia. Que ele está presente na igreja. Que Él está en una compañía permanente con la iglesia. Que ele está numa companhia permanente, contínua com a igreja. Su presencia es constante en medio de nosotros. A sua presença é constante no meio de nós. Y eso dijo Él cuando resucitó a los discípulos. E isso mesmo ele também falou quando ele ressuscitou os discípulos. Leamos Mateo 28, Vamos ler Mateus 28. versículo 19. Ressuscitou os discípulos? Como? Ressuscitou os discípulos? Cuando resucitó, se le apareció a los discípulos. Quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele falou isso. Esto. Mateus 28, versículo 28. 19 y 20. Mateus 28, versículo 29. 28, 9? 28, 19 al 20. 19 ao 20. 29 nem tem, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amén. ¿Sí puede ver la promesa de Jesucristo para nosotros? Você percebe aqui a promessa que Jesus Cristo deixou para nós? Se comprometió a estar con nosotros hasta el fin. Ele se comprometeu então a estar conosco até o fim. No estamos solos, Nós não estamos só. estamos con Él, Nós estamos com Ele. estamos en Él. E estamos nele.
Y eso era lo que necesitaba la iglesia en Éfeso. E isso mesmo é o que a igreja em Éfeso precisava. ¿Entiende y ve la sabiduría de Cristo para edificar su iglesia? Você entende e percebe a sabedoria de Cristo na edificação da sua igreja? Llamo la atención en Mateo 28, Eu chamo aqui a atenção em Mateus 28, versículo 20, donde dice hasta. versículo 20, onde ele diz até. Até. Ajá. La palabra griega para hasta A palavra grega para até es sinteleia. é inteleia. Sinteleia. Sinteleia. Viene de la palabra griega sin Vem da palavra grega sim y la palabra telo. e da palavra telos. Sin significa juntamente con. Sim significa juntamente com. Y telo significa completar. E telo significa completar. Yo tengo una traducción de la Biblia Eu tenho uma tradução da Bíblia que traduce así: que traduz isso assim: hasta finalizar juntos el siglo. até finalizar juntos os séculos. ¿No le llena de alegría? Não enche você de alegria Que su peregrinaje a la ciudad celestial que a sua peregrinação até a cidade celestial va a estar con nosotros. vai ser conosco. Fortalece nuestra fe, Fortalece a nossa fé, sabiendo que Él nos acompañará, sabendo então que Ele vai nos acompanhar, nos guardará, nos guardará, nos librará, nos livrará, nos guiará vai nos guiar hasta nuestra morada eterna. até a nossa morada Qué eterna. bendición Que bênção, contar irmãos. con Él. Estar com Ele. No estamos solos, hermanos. Nós não estamos sós, irmãos. Contemos con el Señor. En nuestro interior contemos con Él. No nosso interior nós podemos contar com o Senhor. Amén, hermanos. Amém, irmãos? Eso era lo que necesitaba la iglesia en Éfeso. E isso, irmãos, era o que precisava a igreja de Éfeso. Miremos cómo se le revela a la iglesia en Esmirna. E agora nós vamos olhar como ele se revela à igreja em Esmirna. Apocalipsis 2, Apocalipse 2, versículo 1. 2, 1. 8. 2, 8. Obrigado, irmão. Obrigado, irmãos. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ya el Señor se reveló de esa manera en los versículos 17 y 18. O Senhor já tinha se revelado dessa mesma maneira no versículo 17 e 18. Sí. Cristo vino desde la eternidad a la tierra. Cristo veio desde a eternidade na terra. Es Dios encarnado. Ele é o Deus encarnado. Murió violentamente por nuestros pecados. Ele morreu de uma forma violenta por causa dos nossos pecados. Pero también cuando se presenta como el primero y el último, Mas também, quando ele aqui se apresenta como primeiro e último, habla de su eternidad. ele está falando também da sua eternidade. Entonces está hablando que el Dios eterno murió y resucitó. Ele está falando então que o Deus eterno morreu e ressuscitou. Sufrió la agonía en el Getsemaní. Ele sofreu a agonia no Getsemane. Sufrió la laceración de los soldados romanos, los látigos. Ele sofreu as chicotadas dos soldados romanos. Sufrió en la cruz, en el madero. Sofreu na cruz, no madeiro. Y también el Padre en ese momento E também o Pai, nesse momento, le desamparó. lhe abandonou, lhe desamparou. Sí. No es una separación en el ser divino, E isso não significa uma separação no ser divino, porque Dios es uno en esencia, porque Deus é um em essência. pero una separación, un desamparo del Padre al Hijo, Porém, um abandono, um desamparo do Pai ao Filho, porque cargó nuestros pecados. porque Ele carregou os nossos pecados. Nosotros nunca entenderemos cuál fue el sufrimiento de Cristo, Nós nunca vamos alcançar a entender qual foi o sofrimento de Cristo, porque nunca seremos Dios. porque nós nunca seremos Deus. Como nunca seremos Dios, no sabremos
como nós nunca seremos Deus, não podemos saber qué significa el sufrimiento de Dios. o que significa o sofrimento de Deus. Pero hemos recibido su amor por nosotros al morir en la cruz. Porém, nós recebemos o seu amor por nós quando ele morreu na cruz. ¿Qué él está tratando de decir a la iglesia en Esmirna? E o que ele quer dizer aqui na igreja em Esmirna? Ustedes van a sufrir por causa de mi nombre y de mi testimonio, Vocês vão sofrer por causa do meu nome e por causa do meu así testemunho. como sufrí yo. Assim como eu também sofri. Pero no tengan temor, Porém, não temam. yo estoy con ustedes. Eu estou com vocês. Morí y volví a la vida. Eu morri e voltei à vida. Eso era lo que la iglesia en Esmirna necesitaba. E isso, irmãos, era o que a igreja em Esmirna precisava. Fortalecer su fe porque estaban siendo perseguidos Fortalecer a fé da igreja em Esmirna porque eles estavam sendo perseguidos. por el testimonio del Señor y su palabra. Eles estavam sendo perseguidos então por causa do testemunho do Senhor e por causa da sua palavra. Hoy tenemos cristianos de cristal. Hoje nós temos cristãos que são de vidro. Por cualquier cosa se quiebran. E qualquer motivo eles se rompem, se quebram. Pero el testimonio del Señor Porém, o testemunho do Senhor, nos fortalece para ser como Él. o testemunho do Senhor então nos fortalece para que nós sejamos como Ele. ¿No dice el apóstol Juan que estaba en la tribulación y en la paciencia de Jesucristo? O apóstolo João, por um acaso, não disse que estava na tribulação e na paciência de Cristo? Esa palabra griega para paciencia Essa palavra grega para paciência es hipomoné. é hipomoné. Significa estar debajo de mucha presión. E isso significa, no grego, estar debaixo de muita pressão. En el texto griego se entiende diferente la paciencia como ahora. No texto grego, então, é entendido diferente a paciência como nós entendemos agora. Ahora la paciencia para nosotros es estar tranquilo, no desesperarnos. A paciência agora para nós é uma pessoa que está tranquila, que não se desespera. Pero en los tiempos bíblicos no. Porém, naqueles tempos bíblicos não era assim. Era una persona que soportaba la prueba, soportaba la tribulación y seguía hacia adelante. Era uma pessoa então que suportava a prova, a tribulação e mesmo assim seguia adiante. Por eso vuelvo a repetirlo, hay cristianos de cristal. Por isso, eu volto a repetir que existem cristãos que são de vidro. ¿Por qué usted no volvió a la iglesia? Por que você não voltou para a igreja? Porque el hermano Siris no me dio la mano. Porque um irmão qualquer aí não me deu a mão. ¿Você entende, hermano? Você entende, irmão? Cristo está formando discípulos Cristo está formando discípulos, firmes y estables en el reino de los cielos. discípulos firmes e estáveis no reino dos céus, No discípulos de cristal. e não discípulos de vidro. Hermanos, ¿qué tal donde nos hubiera tocado vivir en el primero, segundo y tercer siglo? Irmãos, que tal seria se fosse permitido a nós ou concedido a nós viver no primeiro, segundo ou terceiro século? Imagine isso. ¿Você está entendendo, hermano? Você entende como seria isso, irmão? Entonces Cristo se revela de esa manera a la iglesia Então Cristo vai se revelar dessa maneira, dessa forma à igreja, como el eterno que murió y volvió a vivir. como aquele eterno que morreu e voltou à vida. Quiere decir que la iglesia en Esmirna E isso quer dizer que a igreja em Esmirna necesitaba fortalecer su fe, precisava fortalecer a sua fé ser fiel en el testimonio del Señor. e ser fiel no testemunho do Senhor. Amén, hermanos. Amém. Miremos cómo se reveló a la iglesia en Pérgamo, versículo 12. Vamos ver agora como ele se revelou à igreja em Pérgamo, versículo 12. 2:12. 2:12. Tá bom. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ya en el versículo 16, Cristo se reveló de esta manera. Já no versículo 16, Cristo havia se revelado dessa maneira. No 1:16. 1:16, ele havia já se mostrado dessa maneira.
¿Usted recuerda en Efesios 6 que habla de la armadura de Dios? E vocês lembram que em Efésios 6 fala das armaduras de Deus? La panoplia de Dios. Panoplia, la palabra escudo. griega. Panoplia es la palabra griega para armadura. Panóplia é a palavra grega para armadura. Eu achei que eu já não estava sabendo. El único arma de ataque es la espada. A única arma de ataque é a espada. Aquí el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Aqui o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. No era un faca, cuchillo, no. Era una espada de combate. Não era uma faca, era uma espada de combate. Sí, ofensiva. Uma espada ofensiva. Cortaba para cualquiera de los lados. E essa espada cortava em qualquer um dos 2 lados. ¿Qué quiere decir el Señor? E o que o Senhor quer dizer com isso? Que va a luchar contra algo impropio que hay en la iglesia. Que ele vai lutar contra algo impróprio e inadequado que há na igreja. Que está esperando que los líderes en la iglesia E que ele está esperando que a liderança da igreja utilicen su palabra utilize então a sua palavra para tratar esa situación. para tratar essa situação. Y si ellos no lo hacen, E se esses líderes não fazem isso, ¿sabe quién lo hará? sabe quem vai fazer? El propio Señor, hermano. O próprio Senhor o fará. Una advertencia para la iglesia. E isso é uma advertência para a igreja. El énfasis de este versículo A ênfase então nesse versículo, en el texto griego, no texto grego, recai. sobre la espada. Voy a leer así. A ênfase então no texto grego recai sobre a espada. E eu vou ler. Esto dice el que tiene la espada, E isso diz o que tem a espada, la de 2 filos, a de 2 fios la aguda. e a aguda. ¿Se entiende? Entende, irmão? El énfasis es sobre la espada. A ênfase então aqui no texto grego é sobre a espada. La iglesia en Pérgamo no usó la palabra E a igreja em Pérgamo, ela não utilizou a palavra. para tratar asuntos indecorosos e impropios en la iglesia. Ela não utilizou então a igreja em Pérgamo a palavra para tratar esses assuntos indecorosos e indecentes na igreja. El Señor espera siempre E o Senhor sempre está esperando que los líderes que os líderes utilicen su palabra utilizem a sua palavra, no solo para edificar, não somente para edificação, sino para corregir. senão que também para corrigir. ¿Qué es lo que transforma? ¿Qué es lo que corrige? Su palabra. E o que é aquilo que transforma, aquilo que pode corrigir? É a sua palavra. Eso era lo que necesitaba la iglesia en Pérgamo. E isso era o que a igreja em Pérgamo necessitava. Ahora miremos cómo se reveló a la iglesia en Tiatira. E agora vamos ver como ele se revelou à igreja em Tiatira. Verso 18, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem em seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. En los versículos, en el capítulo 1, verso 14 y 15, ya se reveló de esa manera. No capítulo 1, versículo 14 e 15, ele já havia se revelado dessa mesma maneira. Ahora hay una frase que no estaba en los versículos anteriores. E agora aqui tem uma frase que não estava lá nos versículos anteriores. El Hijo de Dios. O Filho de Deus. Aquí está hablando de su divinidad en el seno de la deidad. Aqui ele está falando da sua divindade no seio da deidade. No va a hablar cualquier hombre, sino que va a hablar Dios. Não é qualquer homem que vai falar aqui agora, mas é Deus que fala. Iglesia en Tiatira, le va a hablar Dios a ustedes. Escuchen. Igreja em Tiatira, escutem, porque agora quem vai falar para vocês é Deus. Y luego se presenta como el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. E logo ele se apresenta então como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. ¿Sabe a qué hace referencia sus ojos como llama de fuego? E vocês sabem aqui faz referência que ele tem esses olhos como chama de fogo? Que él tiene una mirada escudriñadora que lo conoce todo.
que ele tem um olhar que esquadrinha e conhece todos nós. Ningún O pecado, todo, ¿no? ningún pecado queda fuera de sus ojos. Nenhum pecado vai ficar fora da sua visão, dos seus olhos. ¿Qué está tratando de decirle a la iglesia? E o que ele está tentando dizer aqui para a igreja? Que él conoce el proceder vergonzoso e impropio que tiene la iglesia en Tiatira. Que ele conhece o proceder vergonhoso e impróprio que está na igreja em Tiatira. Por eso entonces aparece con sus pies semejantes al bronce bruñido. E por isso ele aparece então com seus pés semelhantes ao latão reluzente. ¿Sabe qué quiere decir eso? E você sabe o que quer dizer esse Que latão va a reluzente? pisotear y va a hacer juicio en esa iglesia si no se arrepiente. Que ele vai pisar e fazer juízo nessa igreja se ela não se arrepender. Es una advertencia muy fuerte contra la iglesia en Tiatira. E isso é uma advertência muito forte contra a igreja em Tiatira. Va entonces a entrar en una acción judicial Ela vai entrar então numa ação judicial contra aquellos que mantienen en la iglesia una actitud contraria a su voluntad. contra aqueles que mantêm na igreja uma atitude que seja contrária à vontade de Deus. Por eso se reveló de esa manera. E por isso ele se revela dessa maneira. Porque es lo que la iglesia necesita en Tiatira. Porque isso é justamente o que a igreja em Tiatira precisa. Miremos cómo se reveló a la iglesia en Sardis. E vamos ver agora como ele se revela à igreja em Sardes. Apocalipsis 3:1. Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz os que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ya el Señor en el capítulo 1, versículo 4 y 20 se había revelado de esta manera. Já o Senhor, no capítulo 1, versículo 4 Y e 20, 20, ele havia se revelado dessa forma. los 7 espíritus hace referencia a la plenitud del Espíritu Santo. Os 7 Espíritos aqui então fazem referência à plenitude do Espírito Santo. Y se presenta como el que tiene la omnipotencia y la omnipresencia. E ele se apresenta então como aquele que tem a onipotência e a onipresença. Quiere decir que Él se está revelando al mundo a través de su Espíritu. Quer dizer que ele se revela então ao mundo através do seu Espírito. La iglesia en Sardis E a igreja aqui em Sardes, estaba pasando por una crisis espiritual muy fuerte. a igreja em Sardes estava então passando por uma crise espiritual muito forte. Y el Hijo de Dios, que tiene la plenitud del Espíritu, E o Filho de Deus, que tem então essa plenitude do Espírito, con su Espíritu, com o seu próprio Espírito, puede vivificar la iglesia en Sardis. com o seu próprio Espírito, então o Filho de Deus pode vivificar a sua igreja em Sardes. ¿Qué vamos aprendiendo de este principio? E o que nós podemos aprender deste princípio? No es con espada, no es con ejército. Não é com espada e nem com exército. ¿Ustedes creen que nosotros podemos edificar la iglesia? Vocês acreditam que nós podemos edificar a igreja? ¿Que hay alguna fuerza en nosotros? Que existe alguma força em nós? ¿Algún poder en nosotros? Ou algum poder em nós? ¿Alguna sabiduría en nosotros? Alguma sabedoria em nós? ¿Algún entendimiento en nosotros? Algum entendimento em nós? No, Não. no. Es a través de su Espíritu. Isso ocorre através do seu Espírito. El Señor nos enseña a depender de su Espíritu para la edificación de la iglesia, O Senhor então nos ensina a depender do seu Espírito para edificar a igreja, para la ayuda de la iglesia, para ajudar a igreja, para consolar a la para iglesia. consolar a igreja. ¿Entiende, hermanos? Vocês entendem, irmãos? Pablo decía: he trabajado más que todos los apóstoles. Paulo falava: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Versículo siguiente: E no próximo versículo: no yo, todavia não eu, sino la gracia de Dios en mí. senão a graça de Deus em mim. Esto nos ayuda a vivir de una manera humilde y sencilla delante del Señor. E isso nos ajuda então, irmãos, a viver de uma maneira humilde e simples diante do Senhor. Que la edificación de la iglesia está en sus manos. Que a edificação da igreja está nas suas Y mãos. que las crisis espirituales en las iglesias están en sus manos. E que as crises espirituais nas igrejas também estão nas suas mãos. Amén, hermanos. Amém, irmãos?
Versículo 7, vamos a ver cómo se reveló a la iglesia en Filadelfia. E no versículo 7, nós vamos ver como ele se revelou à igreja em Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha y ninguém abre. Ya en el versículo 18 habló de un principio acerca de la llave de David. Já no versículo 28, ele havia falado de um princípio relacionado a essa chave de Davi. Se presenta con 3 títulos: Ele se apresenta com 3 títulos: el santo, o santo, el verdadero o y verdadeiro el que tiene la llave de David. e aquele que tem a chave de Davi. ¿Qué trata de decirle a la iglesia en Filadelfia el Señor Jesús? E o que o Senhor Jesus diz a respeito da igreja em Filadélfia? Que la iglesia en Filadelfia debía seguir viviendo Que essa igreja em Filadélfia deveria continuar vivendo una vida de santidad, uma vida de santidade, una vida aborreciendo toda práctica pecaminosa. uma vida que aborreça a toda a prática de pecado. En la medida que nosotros como cristianos E na medida em que nós, como cristãos, vamos avanzando, nós vamos avançando, cada vez más el pecado está más lejos de nosotros. cada vez mais, então, enquanto estamos avançando, o pecado vai ficando mais distante de nós. Y la iglesia en Filadelfia E a igreja em Filadélfia, tenía esa experiencia. a igreja lá tinha essa experiência. Tenía una experiencia de vida cada vez más lejos del pecado. Ela tinha uma experiência de vida cada vez mais distante do pecado. Entonces el Señor le dice: yo soy el santo, Então o Senhor falou para eles: Eu sou o santo, sigan siendo santos. e vocês sigam sendo santos. Nosotros los cristianos Nós, cristãos, somos santos en posición. nós somos santos de maneira posicional. ¿Por qué? E por que isso? Primera de Corintios 1 y 2 dice así: 1 de Coríntios 1 e 2 fala assim: a los santos que están en Corintios. Aos santos que estão em Coríntios. Pero en el mismo capítulo, versículo 3 dice, Porém, no mesmo capítulo, Versículo no versículo 3, ele vai falar: dice, llamados a ser santos, chamados a ser santos. ¿somos o tenemos que ser? Aqui a pergunta é essa, né? Nós somos ou nós temos que ser? ¿Qué cree você, irmão? O que você imagina, irmão? O que você crê? Pues que somos santos y somos llamados a ser santos. A verdade é que nós somos santos, mas também somos chamados a Eso es ser lo que santos. dice el texto. E é isso que o texto está falando. ¿De verdad que somos santos? Em verdade, nós somos santos. Sí, con ese I mayúscula. Sim, com S maiúsculo. Porque estamos en Cristo. Porque nós estamos em Cristo. El Padre nos puso en Cristo. O Pai nos colocou em Cristo. Y somos santos por estar en su Hijo Santo. E por que nós somos santos? Porque nós estamos no seu Filho que é santo. Pero somos llamados Porém, nós somos chamados a ser santos. a ser santos. Santidad posicional y santidad experiencial. Santidade posicional e santidade experiencial. La iglesia en Corintios tenía la posición de santidad, A igreja em Coríntios, então, ela tinha a posição de santidade, pero no tenía el fruto de la santidad. porém ela não tinha esse fruto de santidade. ¿Ya leyó la epístola a Corintios? Você já leu a Epístola aos Coríntios? Yo sé que sí. Eu sei que você Y já ahí se va a leu. dar cuenta que no tenían el fruto de la santidad. Vocês vão se dar conta de que eles não tinham o fruto da santidade. Volvamos a Apocalipsis. Entonces se presenta como el santo y el verdadero. Então voltemos agora a Apocalipse. Ele se apresenta aqui como santo e como verdadeiro. El único verdadero en el universo es Él. O único verdadeiro no universo todo é Ele. Sus palabras son verdad. As suas palavras são Y verdade. luego se presenta como el que tiene la llave de David. E em seguida ele vai se apresentar como aquele que tem as chaves de Davi. ¿Por qué? E por quê? Porque el Señor le dijo a la iglesia en Filadelfia Porque o Senhor disse à igreja em Filadélfia que le va a abrir una puerta, hermanos. que Ele vai abrir uma porta, irmãos. Esta frase que tiene la llave de David
E essa frase aqui, onde diz que tem as chaves de Davi, Él se presenta como el heredero del trono de David, del reino mesiánico. ele se apresenta como herdeiro do trono de Davi, do reino messiânico. Él tiene las llaves para abrir el reino de los cielos. Ele tem então as chaves para abrir o reino dos céus. Y Él abrió el reino de los cielos cuando vino a la tierra, E ele abriu esse reino dos céus quando ele veio à terra, mediante la proclamación del evangelio. através da proclamação do evangelho. ¿No dice que le dio las llaves a los 12 discípulos? Não diz que ele deu as chaves aos 12 discípulos. Entonces le está mostrando a la iglesia en Filadelfia Então aqui ele está demonstrando à igreja em Filadélfia que aunque va a ser perseguida que ainda que ela seja perseguida, y aunque tenga poca fuerza, ainda que ela tenha pouca força, el Señor va a abrir las puertas que ella necesita en todo momento. o Senhor vai abrir as portas que ela necessita em todo momento. Amén, hermanos. Amém, irmãos? Podemos confiar en Él. Nós podemos confiar nele. Lo que nosotros no podemos abrir, Él lo puede abrir. Aquilo que nós não conseguimos abrir, ele pode abrir. La palabra nos ayuda a que nuestra confianza en Cristo aumente. A palavra então ela nos ajuda para que a nossa confiança em Cristo possa aumentar. Amén, hermanos. Amén. Y finalmente, miremos cómo se reveló a la iglesia en la Odisea. E finalizando, vamos ver como ele se revelou à igreja em Laodiceia. Versículo 14. Versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bueno, aquí el Señor ya se había revelado como el testigo fiel en el capítulo 1, versículo 5. Bom, aqui o Senhor já tinha se revelado como testemunha fiel no capítulo 1, versículo 5. Y ahora se revela como el amén. Agora aqui, então, ele se revela como o Amém. En el Nuevo Testamento griego, No Novo Testamento grego, ¿usted ha leído esta frase? De cierto, te digo. você leu essa frase, em verdade, ou em verdade te digo? En portugués aparece así. Ok. En lo griego es amén, amén. No grego essa Amém, frase amém. é amém, amém. ¿Qué está tratando de decirle el Señor a la iglesia en la Odisea? E o que o Senhor está querendo dizer aqui para a igreja em Laodiceia? Que Él cumple todo lo que Él habla porque Él es el amén. Que ele cumpre então tudo aquilo que ele fala, porque ele é o amém. Él cumple sus promesas. Ele cumpre as suas promessas. En Isaías capítulo 65, versículo 16, Em Isaías 65, 16, Dios se revela como el Dios del amén. Deus se revela então como Deus do amém. Vamos a leerlo primero en portugués, Reina Valera, y luego lo vamos a leer en español, Reina Valera 1977. Vamos ler então aqui em português, depois vamos ler na tradução em espanhol da Reina Valera 1977. 1977. 16. Isaías 65, 16. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Vamos a leer Reina Valera 1977 en español y Osiris va a traducir. El que sea bendecido en la tierra, Aquele que seja bendito na terra, en el Dios del amén, no Deus do amém, será bendecido. será bendito. Y el que jure en la tierra, E aquele que jurar na terra, por el Dios del amén, pelo Deus do amém, jurará. jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas Porque as primeiras angústias serão esquecidas, y porque quedarán escondidas de mis ojos. e porque ficarão escondidas dos meus olhos. En la versión en portugués y en español dice verdad, Dios de la verdad. ¿Lo leyó? Na versão em português e em espanhol diz Deus da verdade. Você leu isso? Y donde dice verdad E aonde fala a verdade es amén. é amém. Y esa palabra amén E essa palavra amém viene del verbo amán.
vem do verbo aman, que significa confianza. que significa confiança. Entonces mire lo que necesitaba la iglesia en la Odisea. Então veja o que a igreja em Laodiceia precisava. Uno, necesitaba tener confianza en lo que Dios había dicho. Primeiro, ela tinha que ter confiança naquilo que Deus já havia falado. Hermanos, Irmãos, en las iglesias cada 8 días se predica la palabra. irmãos, nas igrejas a cada 8 dias se prega a palavra. ¿Confiamos en lo que Dios dice en su palabra? E nós confiamos naquilo que Deus fala na sua palavra. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra que escuchamos? E o que nós fazemos com essa palavra que nós escutamos? Debemos considerar eso, hermanos. Nós devemos então considerar isso. Irmão. Luego se revela, vamos a Apocalipsis, Logo ele vai se revelar, vamos voltar então ao Apocalipse. como el principio de la creación de Dios. Leámoslo en el verso 14. Como o princípio da criação de Deus. Vamos ler então no verso 14, 3:14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aquí no es como dicen los testigos de Jehová, E aqui não é como dizem os testemunhas de Jeová. que Cristo es el primer ser creado. Ou seja, os testemunhas de Jeová dizem que Cristo é o primeiro ser criado. No, Não, Él es Dios eterno. ele é Deus, ele é eterno. ¿Qué quiere decir entonces? E o que quer dizer então? Con la frase principio de la creación de Dios, Com essa frase, princípio da criação de Deus, que Él es la fuente originaria de la creación, que ele é a mesma fonte originária da criação, a través del cual el Padre creó todas las cosas. através do qual o Pai criou todas Y as coisas. todas las cosas fueron creadas por Él, E todas as coisas foram criadas por ele, en Él nele y para Él. e para ele. ¿De quién somos? E de quem nós somos? De Él. Dele. Dele. Amén. Amém. Amén. Somos de Él. Somos dele. Somos para Él. Nós somos para ele. Estamos en Él. E nós estamos nele. ¿Usted entiende la centralidad de Cristo en la edificación de la iglesia? E você percebe aqui a centralidade de Cristo na edificação da igreja. ¿No se comprometió Él a edificar su iglesia? Ele mesmo não se comprometeu em edificar a sua igreja. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Ele falou: Eu edificarei a minha igreja. Amén. Amém? Amén, hermano. Y después se revela como el testigo fiel y verdadero. E depois ele vai se revelar como uma testemunha fiel e verdadeira. ¿Sabe por qué? E sabe por que isso? Porque la iglesia en la Odisea no era un testimonio adecuado de Cristo en la tierra. Porque a igreja em Laodiceia não era um testemunho adequado de Cristo na terra. Mire, hermanos, Vejam, irmãos. Génesis 1:27 dice: Gênesis 1:27 diz: y creó Dios al hombre a su imagen, lo creó, varón y hembra los creó. E criou Deus ao homem a sua imagem, homem e mulher a sua imagem os Los criou. creó. Los cristianos Os cristãos, somos los seres humanos ou nós cristãos, somos os seres humanos. llamados a representar a Dios en la tierra. Nós cristãos somos os seres humanos chamados a representar a Deus aqui na terra. La palabra hebrea para imagen en Génesis A 1:27 palavra hebreia para imagem em Gênesis 1:27 es Selén. é Selém. Y en el tiempo antiguo, E no tempo antigo, cuando había un gobernante, un rey, quando havia um governante ou um rei, para saber que él tenía la autoridad en esa región, para saber então que esse governante ou rei tinha autoridade numa determinada região, colocaba una imagen de sí. eles colocavam então uma imagem de si. Esa imagen lo representaba a él. Uma imagem de si mesmo. Sim. Essa imagem representava ele. La gente cuando veía esa imagen As pessoas, quando viam essa imagem daquele rei ou governante, sabía quién era el gobernante. eles sabiam então quem era o governante. La iglesia A igreja, es la imagen representativa de Dios en la tierra. a igreja então é a imagem representativa de Deus na terra. Y es el testimonio de Dios en la tierra. E é o testemunho de Deus na terra. El mundo, ¿dónde va a conocer cómo es Cristo si no en nosotros? Como o mundo vai conhecer a Cristo se não em nós?
¿Dónde más? E aonde mais o mundo pode conhecer? Sino en la iglesia. Se não na igreja. Entonces, hermano, la exhortación Então, irmãos, veja que a exortação a la iglesia en la Odisea a essa igreja em Laodiceia es que tenía que ser un testimonio fiel como lo era Cristo. é que ela tinha que ser um testemunho fiel, assim como Cristo também era. Cristo testificó fielmente de cómo es Dios. Cristo deu testemunho de como Deus era. Pero la iglesia en Tiatira, Porém- la iglesia en la Odisea, Porém, a igreja em Laodiceia, no estaba testificando fielmente cómo es Cristo, hermano. a igreja em Laodiceia então não estava dando testemunho fiel do que é De Cristo. cómo es Cristo. De como é Cristo. Sí. Es un llamado para todos nosotros. E isso é um chamado para todos nós. Como predicaba ayer nuestro hermano. Como ontem nosso irmão pregou. Testimonio y su palabra. Testemunho e a sua palavra. Estas son las maneras en que Cristo se reveló a la iglesia. E essas são as formas como Cristo se revelou às igrejas. Porque cada iglesia necesitaba algo muy particular. Porque cada uma dessas igrejas precisava de algo muito particular. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aspectos prácticos podemos ir aprendiendo de estos versículos? E que aspectos práticos nós podemos retirar desses versículos? Cristo nos enseña cómo cuidar la iglesia. Cristo então nos ensina como cuidar da igreja. ¿Qué alimento debemos darle y en qué momento? Que tipo de alimento deve ser dado e em qual momento? ¿Sí? Debemos tener un acompañamiento con los hermanos para conocer sus necesidades. Nós devemos então ter um acompanhamento dos irmãos para entender as suas necessidades. ¿No estaba Cristo en medio de los candeleros? Cristo não estava ali no meio dos candelabros? Sí. Amén, hermanos. Y aquí el Señor nos Amén, enseña a tener cuidado, tacto, E aqui, irmãos, o Senhor nos ensina a ter cuidado e tato de cómo relacionarnos y ayudar a las iglesias. de como nós devemos nos relacionar e ajudar as igrejas. Amén, hermanos. Amém, irmãos? Dios mediante, Se Deus quiser, en el próximo tiempo, no próximo tempo, vamos a hacer énfasis nós vamos então enfatizar cómo el Hijo de Dios como o Filho de Deus, camina en medio de los candeleros. como o Filho de Deus caminha então no meio desses candelabros. Amén, hermanos. Amém, irmãos? Vamos a orar por ahora al Señor y vamos a agradecerle. Por agora vamos orar ao Senhor e agradecer. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor. Que os nossos corações possam receber, Senhor, com mansidão, tudo aquilo que o Senhor tem falado, Senhor. Amém, Nós sabemos que o Senhor quer e vai edificar a sua igreja. Amén. E por isso, Senhor, nós reconhecemos a necessidade que temos Amém. de receber Sempre. a Tua palavra. Sempre, Muito Senhor. obrigado, Muito Senhor, obrigado, por esse momento e Amém. que o Senhor nos guarde daqui adiante, em nome de Jesus. Nome de Amém. Jesús. Amén. Amén. Clamor